Boa tarde. Eu declaro aberta a 44ª sessão ordinária relativa ao 190º ano acadêmico. O presidente voltou. Então, vamos lá. Vamos fazer aqui o que eu falei? Bom, em função da hora adiantada, se que algum acadêmico queira fazer alguma comunicação importante, se não daremos continuidade, que nós estamos um pouquinho atrasados. A doutora Analice Ilhotti já está aí, atrasou um pouquinho, Analice. Mas vamos passar a palavra ao que ficou faltando, primeiro, que é o nosso honorário nacional, o doutor Flávio Cris, que vai falar sobre microbioma e cérebro. Boa noite, senhores acadêmicos, ilustríssimos amigos, convidados, senhoras e senhores. Quero agradecer ao professor Jorge Alberto, presidente dessa casa, a oportunidade e o privilégio de estar aqui com vocês nesse simpósio de neurociências e psiquiatria, quando iremos abordar a interação cérebro e microbiota intestinal. Essas são as principais referências que nós trazemos e começando lembrando que já de há muito se conhece a importância para a saúde humana a presença da saúde intestinal. Isso já vem sendo falado há muito tempo, começou lá com Pasteur. E a microbiota também vem tendo uma série de publicações, chamando a atenção para a provável nova medicina que a microbiota intestinal está trazendo a oportunidade de nós conhecermos. Sabemos que nós hoje somos um superorganismo. Nós e a nossa 100 trilhões de bactérias numa relação simbiótica. Também já conhecemos há algum tempo as funções ou principais funções para essa microbiota intestinal, metabólicas, trópicas, imunológicas, barreira de mucosa. E já também se fala, além das funções normais do intestino, duas coisas muito importantes relacionadas aos intestinos. Primeiro, que ele é o segundo cérebro. Isso porque ele é portador de 100 milhões de neurônios, 10% do total, bem como também é o segundo genoma. O genoma humano, com 25 mil genes, o que acontece que nós sabemos hoje que nós temos um microgenoma com 3,3 milhões de genes em intercâmbio contínuo, mão dupla entre esses genes e os dos nossos micro-organismos. Então, respondendo à pergunta que foi feita para o simpósio, há uma interação, ou qual é a interação intestino, microbiota intestinal e cérebro? Ela é fisiológica. Nós sabemos que há uma ação dos intestinos com o cérebro através da microbiota neural, endócrina, imunológica, e esses neurônios estão interligados, os nossos neurônios do intestino estão interligados ao do cérebro. O intestino é autônomo para executar várias ações, secretando mais de 40 hormônios, produzindo mais de 20 neurotransmissores, e a produção desses neurotransmissores são reguladas pelo comportamento, ajudam no comportamento humano através da microbiota intestinal. Desses hormônios, por exemplo, 90% de toda a serotonina do corpo é produzida nos intestinos. E mais, a microbiota
faz a modulação desta produção. Por estudos em animais, especialmente nos estudos com ratos germe-free, estudando doença inflamatória em vários locais, especialmente a doença inflamatória intestinal, através de transplante de fezes, também antibióticos, probióticos, vários estudos, então, de modelos animais têm mostrado que alguns fenótipos de comportamento podem se transferir de humanos para os ratos via colonização da microbiota intestinal. Um exemplo disso, muito interessante, por exemplo, é o autismo, hoje provocado em ratos germe-free e modulado esse autismo pela microbiota intestinal, abrindo talvez um novo campo para o entendimento dessa situação, dessa doença e talvez até a mudança de seu tratamento ou melhora desses pacientes. Tem como conceito que há, então, um sistema de comunicação bidirecional neurohumoral realizando a interação das funções intestinais e cerebrais na saúde e na doença humana. Então, depende de um cérebro sadio, um intestino sadio e vice-versa, mostrando que o estado saudável comportamental, de cognição, emoção, nocicepção, níveis normais de células inflamatórias e também a microbiota intestinal com uma eubiose é fundamental para a manutenção da saúde. E, ao contrário disso, exatamente o inverso disso, qualquer alteração, tanto na microbiota quanto no cérebro, poderá levar, então, a uma série de doenças. Algumas dessas doenças estão aqui mostradas. Então, nessa interação cérebro, microbiota intestinal e intestino, ou sistema nervoso entérico, ela pode alterar a sensibilidade visceral, funções endócrinas, podem levar a alterações nos neurotransmissores, citocinas imunomoduladoras podem ser alteradas, diminuídas, e também a própria motilidade intestinal, isso ligado, então, à doença, à disbiose da microbiota. Também se sabe qual o caminho que é feito para se chegar a algumas alterações. Entre essa microbiota intestinal, como vai interferir no cérebro, para o humor, memória, depressão, ansiedade, dor e autismo. Há realmente moduladores dessa situação. Então, são basicamente fatores ambientais, alguns chamados centrais, como estresse, ansiedade e depressão, como periféricos, gastroenterites, uso de medicamentos e hábitos de vida. E há também os fatores do hospedeiro, que são genéticos, e da sua disbiose na microbiota intestinal. Falando no tratamento, hoje se fala em psicobióticos, e para o tratamento de algumas depressões. E a atividade melhor antidepressiva é dessa bactéria, a bifidobactéria. Então, vários estudos estão sendo feitos. Imagine vocês imaginarem hoje que a gente pode falar que existe um psicobiótico para tratamento de alguns tipos de depressão, melhorando ou alterando a microbiota intestinal. Essa publicação é uma meta-análise que chamou atenção para vários pesquisadores já em 2013. Ele fez uma revisão e colocou o papel da microbiota intestinal nesse eixo cérebro-intestino-microbiota, mostrando os desafios daquele momento e as perspectivas. E daí, então, vem se produzindo inúmeros trabalhos. Esses são alguns exemplos dos principais publicados no final do ano passado e até julho desse ano, em vários fatores, vários estudos mostrando essa interação cérebro-microbiota intestinal. Então, são alguns aqui que eu trouxe como exemplo, não é? E como é que, então, fica realmente a conexão
cérebro e intestino, apesar da distância e do desempenho de funções tão diferentes que ambos têm. Isso mostra que há realmente, a despeito disso, uma ligação íntima e de mão dupla entre cérebro e microbiota intestinal. A experiência humana já vem mostrando há muito tempo que o estresse e a ansiedade alteram a função intestinal. Os intestinos e sua microbiota podem modular o humor e devem modular o humor e o comportamento humano. Isso já se vê em experiências em animais. A microbiota intestinal pode influenciar o desenvolvimento neural, e influencia, já com algumas derivações para o autismo. Ele também altera comportamentos complexos e a nocicepção. Estudos de microbiota intestinal propõem um novo conceito, que é o que nós chamamos de estado de espírito. Talvez a gente vai ter que mudar em algum tempo para estado intestinal, em particular em relação aos distúrbios intestinais funcionais. Então, eu trago aqui, a ideia era mostrar só uma ideia do que é essa interação, que ela realmente tenha comprovação da existência, certo? E mostra que a interação cérebro-microbiota ou microbioma intestinal provavelmente está trazendo a nós um novo desafio, uma nova fronteira que a medicina com certeza vai desbravar. Muito obrigado. Muito obrigado, doutor Fábio, pela excelente e concisa ideia que nos deu da relação da microbiota e o cérebro. E vamos passar agora aos dispositivos eletrônicos indutores de dependência, os vapers e o poder de perverter o bom curso de controle do tabaco no mundo, pela doutora Analice Giliotti. Excelentíssimo presidente Jorge Alberto Costa e Silva. Para mim é um pouco difícil falar excelentíssimo presidente, porque para mim é íntimo já. Integrante da mesa. Quem é o organizador do simpósio? É você, Jorge Alberto? Doutor Jorge Alberto Costa e Silva. Senhores acadêmicos, senhoras acadêmicas, senhores convidados, senhoras e senhores. Eu queria agradecer ao Jorge Alberto esse convite aqui. Para mim é um pouquinho difícil falar de tabagismo, sabe? Porque é uma paixão. E para mim falar de 15 minutos sobre tabagismo, especificamente sobre cigarros eletrônicos, é uma cilada. Então eu queria agradecer muito a esse convite, mas quero dizer que é muito difícil me ater ao tempo. Vou fazer o máximo que eu puder. Mas vamos lá. Dispositivos eletrônicos de dependência. Meu nome é Analice Giliotti, sou chefe do setor de dependências químicas e comportamentais da Santa Casa do Rio de Janeiro, do Serviço de Psiquiatria do Jorge Alberto Costa e Silva. Eu tenho alguns outros títulos, mas eu acho que nesse momento esse é o mais importante de todos. Vamos lá. Imaginem que vocês são os donos de uma grande indústria que produz um produto que é consumido por 50% da população mundial, que fica absolutamente adicta a esse produto. E esse produto ele é divulgado pela indústria de Hollywood, glamourizado, e ele é ligado a sensualidade, masculinidade, feminilidade, tudo que você pode imaginar. Você fica ziliardário. E aí, de repente, começam a ser publicados alguns estudos e sai um relatório do cirurgião-geral dizendo que o tabagismo faz muito mal à saúde, e logo a seguir um relatório
chegando à conclusão de que não somente esse seu produto faz mal à saúde do usuário, como também à saúde daqueles que convivem com ele. O que você faria? Bom, eles fizeram o seguinte: primeira coisa, dizer que os médicos fumam, e várias marcas de cigarro fizeram isso. Logo depois disso, teve uma série de trials contra a indústria do tabaco no governo americano, de vários estados, né? E esses trials, esses julgamentos, abriram os documentos internos da indústria do tabaco. Lá pela década de 80, fim da década de 80, 90, eles abriram os documentos internos da indústria do tabaco. Nesses documentos internos, a gente pôde ver exatamente o que rolava lá dentro. Entre outras coisas, eles já sabiam que nicotina causava dependência desde a década de 60. Outras coisas que eles falavam que todo o trabalho na área deveria ser direcionado para dar segurança ao consumidor quanto ao hábito de fumar, e que isso podia ser feito de diferentes maneiras, pela alegação de baixos teores, pela percepção de suavidade. Quem passou pela idade que eu tenho sabe como é que eles fizeram isso. Eu tive o privilégio, eu não sei se o trauma, de participar disso. Eu tive os documentos da indústria do tabaco na minha mão, investiguei esses documentos no depositório de Guilford, da British American Tobacco, e divulguei e publiquei esse artigo. Uma das coisas que o pessoal falou lá é o seguinte: a indústria do tabaco tem atualmente 14 cientistas, membros de faculdades de prestígio e escolas médicas. Sua missão é de influenciar a visão pública sobre a ciência em tabagismo passivo. Essa é a indústria do cigarro. As time goes by, eles começaram, então, a querer inventar outras coisas, já que não estava dando certo essa coisa de baixos teores, e inventaram esse cigarro aqui chamado Acor, com a ideia de que um dispositivo feito por chips de computador diminuiria um pouco mais os riscos à saúde. Em 2006, então, eles criaram os dispositivos eletrônicos para fumar. Foi lançado, criaram não nessa época, mas sim em 2006, foi lançado nos Estados Unidos e na Europa. Aqui, no Brasil, em 2009, foi lançada, então, um RDC, uma resolução da diretoria colegiada, proibindo a propaganda, a comercialização, a importação dos dispositivos eletrônicos de fumar, dos cigarros eletrônicos, mas permitindo o uso. São esses os tipos de dispositivo eletrônico de fumar. O da direita, esse aqui, é o IQOS, que a gente pode falar depois sobre isso. Esses da esquerda são os cigarros eletrônicos. Essa é a evolução dos cigarros eletrônicos, dos cigar-likes, os vape pens. Esses são os box mods. E esse aqui é a última geração, os vape pods. Os vape pods são geniais porque são de um formato que esses adolescentes andam com isso e os pais não fazem ideia do que eles estão carregando. São pendrives, são laser pointers, são qualquer coisa, parecem rubbers, marcadores de textos. Os pais não fazem ideia do que seus filhos estão fumando, do que eles estão usando, e não exala cheiro nenhum. Então, você não faz ideia do que está acontecendo. Aqui, ó, o marcador de texto. Aqui, o pendrive. Bom, a prevalência de uso dos cigarros eletrônicos aumentou significativamente desde 2012. 1 milhão de formas e tamanhos. Estimavam-se 466 marcas, 7.764 sabores em 2014. De tal forma que não se conseguia ter nenhum controle sobre os efeitos na saúde e nenhuma espécie de controle sobre pesquisas do que a gente pode fazer com isso. Bom, agora eu vou começar a falar, agora que eu começo a falar, mitos e verdades sobre os dispositivos eletrônicos de fumar. 1.
São 95% mais seguros que os cigarros convencionais. 2, ajudam a parar de fumar. 3, ajudam a deter a epidemia de dependência de nicotina. 4, não são um produto direcionado para crianças e adolescentes. 5, não levam a tabagismo passivo. 6, não levam a outras dependências. Mas eu vou falar um pouquinho mais sobre cada uma dessas coisas. 95% mais seguro. Eles divulgam isso, tá? Que são 95% mais seguros do que os cigarros convencionais. Isso aqui foi uma reportagem investigativa dizendo que o artigo em que dizia que eles são 95% mais seguros que os cigarros convencionais foi, na verdade, sem um disclosure, financiado pela indústria dos cigarros eletrônicos. Eles, até hoje, fazem a mesma coisa que eles faziam desde 1960. Ajudam a parar de fumar. Ok. Parece que ajudam. Esse aqui é uma meta-análise, uma revisão Cochrane, mostrando que eles ajudam. Só que essa revisão tem 2 artigos com um intervalo de confiança largo. Então, parece que ajudam e é isso aí. Realmente, assim, tem alguns artigos que mostram que eles podem ajudar a parar de fumar com terapia cognitivo-comportamental em condições controladas. Mas, no mundo real, não. Muito pelo contrário. No mundo real, quanto mais se usa cigarro eletrônico, mais difícil fica parar de fumar. Vamos ver se não são um produto direcionado para crianças ou adolescentes. Bom, não preciso falar sobre isso. Isso aqui é um dos sabores dos cigarros eletrônicos que tem sabor de algodão doce. Bom, eu não teria interesse em um cigarro eletrônico com sabor de algodão doce. Isso aqui é uma foto de divulgação do Juul, e eles dizem que é para indivíduos de meia idade. O Monitoring the Future, que é um estudo de avaliação, de follow-up da população geral, particularmente nos adolescentes, feito pelo National Institute on Drug Abuse, mostra o seguinte, que o uso vem aumentando de 2017, o uso de cigarro eletrônico, de 2017 a 2019, aumentou significativamente, tanto nos últimos 30 dias, quanto o uso na vida aumentou significativamente nessa população, seja de 8º grau, 10º grau ou 12º grau. Vamos ver se eles ajudam a deter a epidemia de nicotina. Eles foram lançados com essa ideia, né, de que eles ajudam os fumantes a parar de fumar, e isso ainda é uma ideia até hoje. Esse é o Juul, o grande sucesso até hoje. Grande sucesso. Se vocês não conhecem, conheçam, porque é um super sucesso. O Juul. Ele é o seguinte, esse pendrivezinho aqui, que parece um pendrive, esse aqui é o carregador. Esse carregador tem 4 saídas, 2 delas são para carregar, 2 para colher informações dos usuários, para fazer mais marketing, um marketing melhor. Esses aqui, moço, estou com um problema aqui. Voltei. Esses aqui são os pods. Nesses pods ficam os sabores. Sabor de manga, sabor de frutas vermelhas, sabor de tabaco, sabor de menta. Esses sabores, então, são colocados aqui, e aqui é colocado o carregador. Ok. São esses Juul que fizeram a grande epidemia dos últimos tempos. Márcia, o nome dela é outro, esteve no meu consultório ontem, de fato esteve, esse é o celular dela e esse é o Juul dela.
Ela chegou no meu consultório e disse assim: meu Juul é o meu celular. Eu não vivo sem ele. E eu fui querer saber, obviamente eu sabia que ela estava dependente de Juul, fui querer saber o que tinha acontecido. Bom, Márcia tinha parado de fumar há 3 anos, ficou dependente de goma, usava, sei lá, 5, 6 gomas por dia, até que ela ouviu dizer que cigarro eletrônico era uma coisa legal, experimentou o Juul, amou, e ela agora está fumando Juul a cada 5 minutos. Está absolutamente adicta. Márcia tem 45 anos. O que acontece com o Juul? Ele tem sais de nicotina, que são mais ácidos do que a nicotina freebase. Isso facilita a absorção, facilita maior inalação e irrita menos. Juul é uma excelente experiência. É uma espécie de crack do cigarro. Excelente particularmente porque você pode usar em qualquer lugar sem incomodar ninguém. A absorção de nicotina é mais rápida, fica muito mais parecido com o cigarro. E olha a diferença do cigarro eletrônico convencional. E aqui está o que aconteceu com as ações do Juul, com o share market do Juul entre os cigarros eletrônicos. Subiu escandalosamente, em compensação, em comparação com a British American Tobacco. Vejam bem. Bom, com tudo isso, com os cigarros eletrônicos, aumentou-se em 78% o consumo de nicotina em geral. Eu não sei quando houve um aumento de consumo de uma droga tão grande nos Estados Unidos ou no mundo, 78% de consumo de nicotina. E um estacionamento no progresso do controle de tabagismo, que estava diminuindo, aumentou significativamente. Quanto aos jovens, um dado interessante para vocês: os jovens que começam a fumar cigarro eletrônico têm 2 a 4 vezes mais chance de fumar cigarros normais, convencionais, no futuro. Para cada adulto que para, 80 crianças iniciam o tabagismo. Esse estudo aqui, foi antes da epidemia do Juul. Hoje em dia seriam 300. Tem algumas cópias também. Tem som aí? Escurecer um pouquinho aqui para vocês verem. Aqui, ó, pratinha, bonitinho, botar? showzão, bem fininho. Quem mandou esse cara aqui foi a própria Naked, cara, que me mandou para fazer review para vocês. Me mandou várias outras coisinhas que eu já vou mostrar para vocês. E quem vai estar vendendo este carinha aqui vai ser a Juices BR aqui no Brasil. Vai estar aqui o link, vai estar na descrição também. Dá uma olhadinha lá, que é showzão. E também, Juicy Brasil. Vende aqui, pela internet. Easy. Não levam a tabagismo passivo. Bom, esse aqui é um estudo que já foi de 2013, que até hoje é muito utilizado, mostrando o seguinte, que os cigarros eletrônicos levam menos a tabagismo passivo, mas também levam. A nicotina exalada pelos cigarros eletrônicos também é inalada pelas pessoas que convivem. Além disso, tem níveis elevados de outros produtos químicos. Então, essa história de que não leva a tabagismo passivo não é verdadeira. E vamos ver se não levam a outras dependências. O que os adolescentes fumam nos cigarros eletrônicos? 6% fuma maconha. Na verdade, óleo de THC. Esse, na verdade, foi um grande problema. Eu vou falar desse grande escândalo que está tendo agora nos Estados Unidos, a gente vai chegar lá, né? Os cigarros eletrônicos, o uso de cigarros eletrônicos aumenta em 5 vezes a probabilidade de uso de maconha no futuro. Você usar hoje cigarro eletrônico aumenta em 5 vezes a chance de uso de maconha no futuro. E se a gente estratifica isso por idade, a probabilidade de uso de maconha no futuro é maior
se você usa cigarro eletrônico antes dos 18 anos. Agora vamos ao New York Times. A primeira morte que foi divulgada em 23 de agosto de 2019. A morte por doença pulmonar relacionada a cigarros eletrônicos, que é o que mais está se falando atualmente, né? Logo a seguir, o Departamento de Saúde de Nova York mostrou que essas mortes, particularmente em Nova York, isso é que mostrou, que as mortes de lá tinham uma relação com o uso de óleo de vitamina A, acetato de vitamina E, diluente do óleo de THC. Todas as pneumonias, todas as doenças pulmonares de Nova York foram relacionadas a isso. Todas. Acetato de vitamina E, como diluente do óleo de THC, em Nova York. Ok. Depois disso, logo no dia seguinte, foi publicado um artigo no New England, mostrando que 84%, isso já pegando casos de vários estados, mostrando que 84% das doenças pulmonares, desses indivíduos que relataram essas doenças pulmonares, relataram o uso de THC nos cigarros eletrônicos. Depois disso, assim feito, o que mostra aqui é que os órgãos oficiais de saúde estavam discordando a respeito do que falariam para a população. Alguns diziam, como o FDA, diziam que as pessoas deviam parar de usar cigarros eletrônicos com maconha. Mas o Centers for Disease Control diziam que as pessoas deveriam parar de usar cigarros eletrônicos totalmente. Essa mensagem ficou um pouco contraditória. 7 de setembro, isso foi agora há pouco tempo, 7 de setembro de 2019. A Tobacco Control, essa Tobacco Control foi de sexta passada, reclamou, teve essa, de 25 de setembro, foi nem sexta passada, foi 5 dias atrás, né? 7 dias atrás, reclamou desse tipo de discórdia que estava acontecendo entre os órgãos reguladores. The Age of Distrust é o que eles estavam falando. Dizendo que o CDC justifica evitar todos os cigarros eletrônicos, pois eles contêm outros produtos prejudiciais à saúde. Então, eles falam o seguinte, o Centers for Disease Control falou o seguinte, olha, evita tudo, porque existem outros produtos prejudiciais à saúde, porque os cigarros eletrônicos fazem mal à saúde, como todos nós sabemos aqui, acabei de falar isso para vocês. O CDC falou isso. Perguntou, será que é importante falar que é urgente, tem que ter um problema de saúde? Será que é tão importante? Será que isso não gera mais prejuízo do que malefício? Será que não seria mais interessante falar que é só de THC, uma coisa mais target específica? E termina da seguinte maneira. Terminamos alertando para um perigo específico em um conselho prematuro aos ex-fumantes para abandonarem os cigarros eletrônicos. Se eles seguirem as orientações de pararem com os vapers, aqueles com alta dependência de nicotina tenderão a voltar a fumar. Essa, sim, é uma causa garantida de dano. E aí eu pergunto para vocês, e existe algo que faça mais dano do que o cigarro? Não tem. Mas é para falar isso? Bom, atualmente, isso 27 de setembro, a gente já tem, visto o dado de 27, 805 pessoas com essas doenças pulmonares sérias, 77% delas usando THC. Não se sabe ainda por que é que essas pessoas têm isso. Já teve um caso no Reino Unido. Não se sabe ainda por que se tem isso. Eu acho que a gente tem que estar esperto quanto a isso.
Quem quer que trabalhe com isso tem que saber que isso está acontecendo. E o CDC, a partir de agora, recomenda que se evite fumar cigarro eletrônico, principalmente os que contêm THC. Mas, como conclusão, e usando As Time Goes By, eu quero lembrar a você isso que a gente chama de Big Tobacco Trial. Eu não sei se vocês viram esse vídeo, mas eu acho que vale muito a pena a gente ver. Esse foi um grande trial, como eu disse para vocês, com vários executivos de várias indústrias do cigarro. É um vídeo muito pequeno, mas eles fazem uma pergunta e esses executivos vão responder. All of you touch on it, and just yes or no. Do you believe nicotine is not addictive? I believe nicotine is not addictive, yes. Mr. Johnston. Congressman, cigarettes and nicotine clearly do not meet the classic definitions of addiction. There is no intoxication. We'll take that as a no. And again, time is short. If you could just, I think each of you believe nicotine is not addictive. We just would like to have this for the record. I don't believe that nicotine or our products are addictive. I believe nicotine is not addictive. I believe that nicotine is not addictive. I believe that nicotine is not addictive. And I too believe that nicotine is not addictive. All of you touch on it. Conclusão. Parece que vocês, na indústria do tabaco, mentiram sobre os efeitos da nicotina. Não é verdade que vocês sabiam que ela causava dependência? Quem? A nicotina ou a mentira? Obrigada. Muito obrigado, analista Giliotti, como sempre, brilhante. Essa história, analista, começou exatamente em 1994, quando você não sabia o que queria fazer, e eu te chamei para a Genebra, e você ficou lá no nosso departamento de tabaco. Aí começou a sua paixão contra o tabaco. Muito obrigado. E vamos passar agora a doutora Helenice Charchá Fishman, que vai nos falar exatamente sobre a avaliação de reabilitação dos transtornos cognitivos da idade. E lembrando que no final vamos ter a nossa discussão aqui, porque tem muitos temas. Isso aqui, como eu disse antes, interessa muito a nós que já andamos em grupo e começamos a esquecer, às vezes é coisa, mas um sempre vai lembrar. Agora, com isso que ela vai apresentar, talvez melhore a nossa situação. Helenice, pode falar. Boa noite a todos. É um prazer estar aqui presente. Eu gostaria, então, de dizer muito obrigada para o professor Jorge Alberto pelo convite de estar aqui apresentando, né, algumas informações sobre avaliação neuropsicológica e modelos de neuroreabilitação cognitiva. Eu sou professora da PUC Rio e eu venho tanto trabalhando na clínica quanto fazendo pesquisa nessa área de neuropsicologia clínica mais focada em envelhecimento. Então, o primeiro ponto que eu gostaria de destacar é qual é o papel, qual é o objetivo da avaliação neuropsicológica. A avaliação neuropsicológica, ela tem como objetivo principal mapear o funcionamento cognitivo e relacionar esse funcionamento cognitivo com a organização do sistema nervoso. É como se fosse bater uma foto de como que o cérebro e essas funções cognitivas elas estão funcionando num dado momento. É um exame composto de várias tarefas e testes, e entrevistas, vários procedimentos que tem como objetivo identificar transtornos cognitivos, no caso aqui, no processo de envelhecimento. Tá? A partir dessa identificação desses transtornos cognitivos, a gente pode auxiliar no diagnóstico diferencial
de que se esse perfil neuropsicológico é de um transtorno cognitivo leve, normal para a idade, se é um transtorno cognitivo que já sinaliza algum risco para desenvolver um processo demencial, e aí a gente tem perfis neuropsicológicos que sinalizam uma maior probabilidade de desenvolver um processo demencial, ou se esse idoso já estaria num estágio inicial de uma demência, né, especialmente demências mais frequentes, como a doença de Alzheimer ou demências vasculares. Após a identificação desse perfil neuropsicológico, né, e o encaminhamento devido, uma das estratégias de tratamento que tem sido muito apontada na literatura e até tem sido recomendada como uma alternativa aos tratamentos médicos é a reabilitação cognitiva. Tá? Então, eu vou falar agora um pouquinho desse processo de reabilitação cognitiva, que é um tratamento focado em indivíduos que têm algum tipo de transtorno cognitivo associado à idade. Essa reabilitação, ela tem um foco, que é um foco muito individualizado, né? Até porque cada paciente tem uma história de vida e tem habilidades específicas, então a gente trabalha muito em cima do desenvolvimento de um projeto que seja um projeto muito específico, direcionado àquele paciente, e a partir desse projeto a gente vai trabalhar os diferentes mecanismos de reabilitação. Então, por exemplo, se for um indivíduo médico que em algum momento da vida começa a ter algum transtorno cognitivo leve e que se identifica que esse transtorno pode ter um potencial, né, ou tem maior chance, por exemplo, de desenvolver um processo demencial, a gente começa a trabalhar de uma forma preventiva, antes mesmo que esses processos efetivamente apareçam. Né? Então, é como se fosse localizar um pólipo num câncer e a gente vai tentar trabalhar a partir desses primeiros sinais de comprometimento cognitivo leve. Então, nesse sentido, a gente pode trabalhar em cima de informações que interessam o próprio indivíduo que está fazendo a reabilitação. Então, pode ser escrever um livro, fazer viagens, trabalhar em cima de temas do interesse, né? Temas que a pessoa não teve oportunidade de trabalhar em outros momentos da vida e agora quer iniciar a partir de um projeto que a gente vai chamar de um projeto de reabilitação. Então, a reabilitação, ela tem que ser muito flexível, tem que ser muito focada no indivíduo, e essa flexibilidade ela tem que ir mudando em função das condições da doença. Né? Então, à medida que esse transtorno cognitivo leve vai evoluindo para um quadro mais grave, a reabilitação tem que ser capaz de ir modificando esse padrão. A reabilitação ela é baseada em 2 princípios básicos, que é o princípio da recuperação ou da estimulação e o princípio da compensação. No caso do processo de envelhecimento, dos transtornos cognitivos do envelhecimento, a gente vai sempre trabalhar esses 2 princípios de forma combinada, tanto a recuperação quanto as estratégias de compensação. O que seria essa recuperação, né, ou estimulação? É ensinar ou treinar as funções neuropsicológicas que estão, de fato, comprometidas. E aí a gente tem algumas formas de fazer esse treinamento, essa estimulação. Eu vou mostrar para vocês alguns desses formatos. Normalmente, a gente trabalha, né, na clínica com tarefas mais padronizadas, de uma forma mais dinâmica, e trabalha a generalização desses procedimentos para o dia a dia do paciente. Então, alguns exemplos, né? Por exemplo, no caso, né, desse paciente, é um paciente idoso que tem um transtorno cognitivo
decorrente de uma doença neurológica específica, e ele tem dificuldades motoras, tem dificuldades de manutenção de memória de trabalho, de flexibilidade cognitiva. Então, a gente trabalha inicialmente a partir de um jogo de cartas, em que ele tem que manter determinadas regras e tem que mudar e flexibilizar essas regras, tem que trabalhar com coordenação motora. Então, a gente trabalha com múltiplos mecanismos para tentar ativar essas funções cognitivas que estão comprometidas. E depois disso, a gente tenta fazer um trabalho de ele aplicar essas atividades no cotidiano dele, né, a partir de flexibilização de regras em uma conversa, no convívio com os pares, né, a partir da escrita, por exemplo, de um determinado texto, etc. Um outro modelo de estimulação e de reabilitação é a partir de uma queixa muito comum dos pacientes com transtorno cognitivo leve, especialmente amnésticos, que é uma queixa de esquecer ou de não saber ou não localizar objetos, por exemplo, perdidos na casa. Onde eu coloquei meu celular, onde eu coloquei minha chave. Esse tipo de queixa, né, é muito frequente, e quando acontece numa frequência muito alta, claro que todo mundo tem essa queixa em algum momento, né? Mas quando isso acontece numa frequência muito alta, isso já pode caracterizar um déficit de memória, que é um dos déficits que mais nos preocupa em termos de evolução para um quadro de doença de Alzheimer. Então, no caso dessa paciente, primeiro a gente trabalha um mecanismo que a gente chama de sondagem, em que ela tem que achar alguns objetos nesse tabuleiro, né, com muitos estímulos. Depois, ela tem também uma dificuldade importante de acesso lexical, de conseguir achar o nome, né, o rótulo de algumas palavras no discurso espontâneo, que é aquilo assim, como que chama isso, como é que chama isso? Isso chama copo, que também é uma queixa muito comum. E aí ela tem que trabalhar a nomeação desses estímulos. Depois, ela faz um trabalho de memória, em que ela organiza esses estímulos em categorias, tenta criar grupos, e depois tem que evocar livremente essas informações. E, posteriormente, ela faz uma tarefa de reconhecimento, em que a gente coloca vários estímulos e ela tem que localizar os que ela tinha visto antes. Esse tipo de padrão, né, de treino é um padrão que a gente faz com vários estímulos, né, que é um exemplo para poder mostrar para vocês. Mas, em função disso, a gente tem desenvolvido, né, o meu laboratório de pesquisa na PUC, com um grupo de pesquisa do design da PUC, alguns jogos mais individualizados que têm exatamente esse tipo de objetivo, né, de reproduzir, por exemplo, a partir de um jogo, um espaço, né, virtual, em que é, no caso, uma casa, e nessa casa o paciente perde determinados objetos e depois tem que localizar. Então, a gente tem tentado produzir alguns jogos e pesquisas em cima desses jogos, que são interessantes, que geram uma certa diversão e, ao mesmo tempo, reproduzem esses ambientes naturais dos pacientes e melhoram muito o desempenho nas tarefas de memória. Tá? Uma outra estimulação importante é em relação à organização do pensamento, né? Então, muitas vezes, em função da dificuldade de memória e de atenção, os pacientes têm muito a queixa de começar a falar uma história e, de repente, dar o branco, não saber exatamente, né, a que ponto ele estava na conversa, ou repetir mais de uma vez a informação. E aí a gente trabalha essa organização do pensamento, dando estímulos, pedindo para os pacientes escreverem em cima desses estímulos. Uma outra estimulação importante, que é muito descrita na literatura, é o pareamento nome-face, né? Então, quem não esquece, né, tá andando, né, ou tá aqui no chá, encontra uma pessoa, começa a conversar com essa pessoa e não consegue, reconhece a face, mas não consegue lembrar o nome. Então, esse tipo de mecanismo, a gente também faz vários treinamentos nesse sentido, que podem ser com figuras aleatórias, né, como nesse caso,
com nomes de familiares, com nomes de amigos, com nomes de alunos, né, nomes e faces, e aí isso vai melhorando esse tipo de estratégia de reabilitação. O outro princípio da reabilitação é a compensação. O que seria essa compensação? Bom, eu treinei as funções que estão comprometidas e agora eu vou tentar minimizar o efeito do déficit cognitivo, né, essas limitações do déficit cognitivo no cotidiano do paciente, para ele poder continuar fazendo as mesmas tarefas que ele fazia antes, mas com menos impacto do déficit cognitivo. Então, uma das estratégias é a reestruturação ambiental, é tentar criar estratégias no ambiente, pistas no ambiente, estratégias externas que ajudem a minimizar o efeito do déficit cognitivo. Então, para isso, a gente pode usar a tecnologia, por exemplo, né, o celular, o tablet, pistas na casa, relógios para ajudar na orientação, calendários, né? Eu tenho feito um trabalho agora com o pessoal também da arquitetura da PUC, e a gente tem trabalhado em cima de design de ambientes, tanto para instituições de longa permanência, quanto para residências de pacientes com doença de Alzheimer, para que o ambiente seja um espaço que gere esse tipo de estimulação e compensação. Uma outra estratégia de compensação é usar e treinar as funções cognitivas que ainda estão preservadas para melhorar ou para minimizar o efeito do que está comprometido e pensar em formas alternativas de realizar as tarefas. Dentre essas formas alternativas de realizar as tarefas, a gente tem o uso, né, atualmente, das novas tecnologias, especialmente, né, dos celulares e dos tablets, que eles facilitam muito. Por exemplo, esse caso que está mostrando aqui é um paciente idoso que tem um tremor importante, né, decorrente de um quadro demencial inicial, e tem uma dificuldade muito importante de apraxia motora que prejudica ele na capacidade de escrita. Então, ele até escreve, mas é difícil para ele reconhecer e entender aquilo que ele escreveu. Então, ele escreve, mas depois não consegue ler o que ele escreveu. Então, inibe muito, né, a possibilidade de escrita. Então, hoje ele já consegue usar, já treinou o uso do iPad, e ele digita as informações num tamanho maior, e com isso ele consegue escrever recados, escrever textos, mandar textos por WhatsApp, se comunicar com as outras pessoas de uma forma mais eficiente. A mesma coisa, por exemplo, no caso da leitura do jornal, né? Muitas pessoas têm isso como um hábito extremamente importante em termos de estimulação cognitiva, mas por uma questão atencional, muitas vezes é difícil esse processo de leitura, né? Porque se a gente pega a página do jornal, tem muitos estímulos, tem muitas fotos, tem muitos textos, e muitas vezes os pacientes se perdem com aquela quantidade de informação e não conseguem fazer um foco na notícia, e muito menos registrar aquela notícia e memorizar, e com o tempo eles começam a ir desistindo e parar, por exemplo, de ler, de se atualizar com as notícias. Então, o uso, por exemplo, do iPad, você consegue selecionar a notícia, colocar num tamanho maior, depois mostrar vídeos, então trabalhar com essa informação de uma forma diferente. Tá? Aqui um outro exemplo de um paciente idoso que teve um AVC e tem um quadro de heminegligência. Então, todo o processo de estimulação dele é feito no lado direito da folha, permitindo que ele faça a estimulação, minimizando o efeito da heminegligência. Então, quais são, então, os principais objetivos dessa reabilitação? Então, para o paciente, é justamente reduzir o déficit cognitivo, melhorar a qualidade de vida, minimizar o risco da evolução desses comprometimentos cognitivos para um perfil,
né, mais grave, né, de um quadro, por exemplo, demencial, e principalmente, que eu acho que assim, é um foco extremamente importante, é prevenir o desenvolvimento do isolamento social e distúrbios psicológicos, porque o déficit cognitivo, às vezes, mesmo leve, ele inibe o paciente de interagir socialmente, de se expor, de ir até num evento, né, como esse, né, conversar com os pares, porque quando ele começa a ter uma dificuldade cognitiva, ele começa a ficar envergonhado de cometer algum déficit na frente, por exemplo, dos seus pares, dos seus amigos, dos seus familiares. E ele começa a desenvolver um mecanismo de esquiva, de começar a fugir desses ambientes sociais, e essa esquiva só piora, né, tanto o quadro mais psicológico, mas também piora o quadro cognitivo. E para os familiares e cuidadores, né, a gente trabalha ensinando modelos compensatórios, auxiliando no aumento da autoeficácia, trabalha em cima do estresse do cuidador, né, da depressão e da aceitação das limitações do paciente em relação ao cuidador, e auxilia o paciente a usar em casa as suas habilidades cognitivas da melhor forma possível. Tá? Então, aqui só algumas referências, né, bibliográficas, né, que esses métodos, né, de reabilitação já tem vários estudos, já tem padrões, né, e protocolos. Né? Por exemplo, a Linda Clare é uma neuropsicóloga que trabalha muito com reabilitação neuropsicológica em demência, né? Então, é uma linha já com várias publicações nesse sentido, e tem alguns estudos internacionais que mostram exatamente o impacto dessa reabilitação no cotidiano dos pacientes. Obrigada. Muito obrigado, doutora Helenice. E vamos passar ao último apresentador, que ficou o dia inteiro sentado ali. Eu nunca vi o último apresentador chegar cedo. Isso é um treinamento para prevenir Alzheimer, deve ser, né? Então, vamos aprender isso, chegar cedo aqui todo mundo e assistir até o final. O Dr. Gerson Lax é conhecido no campo, é professor da UFRJ e já trabalhamos juntos algumas vezes. Bom, excelentíssimo presidente Jorge Alberto Costa Silva, excelentíssimos integrantes da mesa, excelentíssimos acadêmicos, ilustres convidados e douta audiência, eu quero agradecer o convite e quero agradecer também o repto que o presidente fez para que eu chegasse cedo, porque eu assisti palestras e apresentações de uma importância muito grande e de um interesse importante. Eu não tenho muito tempo, eu tenho 15 minutos, não vou falar de todas as palestras, mas eu me lembro de toda e cada uma delas. Eu queria começar falando sobre a prevenção da demência e da doença de Alzheimer, mostrando que esse título foi muito bem escolhido pelo presidente, porque se nós falarmos em prevenção de demência, nós estamos falando de pelo menos 250 causas, no mínimo, que podem levar a esse processo de declínio cognitivo progressivo, de perda da funcionalidade e das atividades de vida diária. Se nós falarmos especificamente da doença de Alzheimer, aí nós estamos falando sobre um processo neurodegenerativo também progressivo que gera demência, mas que começa pela sua etiologia por volta da terceira década de vida, em pessoas que têm, já desde a infância, alterações e fatores de risco para esse depósito progressivo de substância beta-amiloide no cérebro e de hiperfosforilação da proteína tau intracelular, levando a um colabamento, à apoptose neuronal. De modo que existem estudos hoje em jornais como Pediatrics, de uns 5 anos atrás, mostrando que crianças obesas com homozigose para
apolipoproteína epsilon-4, com menos rendimento escolar, com um menor rendimento escolar, já tem um aumento da proteína beta-amiloide no plasma desde a adolescência, em comparação às outras crianças que não têm esses problemas. De modo que, se nós formos falar em prevenção tanto de demência como especificamente da doença de Alzheimer, nós temos que ir até a infância. Esse artigo de 2017 da Lancet mostra bem essa questão não apenas de prevenção da demência, como intervenção e os cuidados necessários, que já foram até falados aqui de um certo modo, né? O número de pessoas com demência aumenta muito, todos nós sabemos que tem aumentado bastante, e para fazer a prevenção, nós precisamos ser realmente ambiciosos, mas escolher também a população que tem fatores de risco preponderantes. Não adianta pensarmos em fazer prevenção para todo mundo, inclusive para quem não terá o desenvolvimento da doença. É importante ver que a doença e a demência afetam, no final, quer dizer, para pessoas acima de 65 anos, por volta de 20% das pessoas que sobrevivem até 90 anos. De modo que nós não estamos falando de todos os idosos sequer. Nós temos hoje estratégias, como já foi falado aqui, para tratar especificamente bem alguns transtornos cognitivos, e a individualização do tratamento da demência faz parte também de prevenções secundárias e terciárias que são necessárias, não é? O planejamento para o futuro, de nós termos aqui no país, por exemplo, uma estratégia nacional para cuidar de demência, como existem estratégias para hipertensão, como existem estratégias nacionais para diabetes, é fundamental, e eu creio que o trabalho que a academia poderia continuar fazendo em prol disso seria de uma extrema importância junto ao governo e junto aos órgãos todos, não é? Então, dentro desse artigo, ele mostra todos os fatores de risco que vão culminar lá no final, e eu vou passar por algum deles, no desenvolvimento do processo demencial. Vale mostrar aqui, mais uma vez, que é amiloide, mas isso não altera o processo demencial que vai acontecendo. Então, existem várias discussões sobre se esses emaranhados neurofibrilares da tal, se esse depósito beta-amiloide efetivamente é o processo simples a ser combatido, porque limpar o cérebro, algumas dessas drogas já conseguem, mas não evitam a virada para o processo neurodegenerativo demencial. Então, tem muita droga no caminho, tem 136 sendo feitas e examinadas. Nós esperamos que algumas delas tenham um futuro melhor do que as que antes vieram. Então, como eu disse, 61% são tentando modificar efetivamente a doença, não é? Nós temos 28 agentes na fase 3, 28 para sintomas neuropsiquiátricos e outros apenas como cognitivos para melhorar. Uma palavra única sobre lítio, porque tem sido muito falado da evidência de que doses baixas de lítio podem diminuir também o processo neurodegenerativo. Isso é fato. Isso é fato, existem estudos, inclusive aqui é o estudo do pessoal de São Paulo, o Orestes, o professor Gattais, o professor Orestes também, todo mundo aqui é professor, e que mostram que o grupo que toma lítio em dose baixa vira para a demência menos do que o grupo que não toma o lítio em dose baixa. As doses para esse fim não são as doses utilizadas para o controle de transtorno bipolar. Em geral, são 0,3, 0,2, 0,4
miliequivalentes por litro. De modo que existem vários estudos mostrando isso, o mecanismo tem sido estudado também, eu não vou me alongar sobre isso, mas é um outro processo importante. Então, para concluir, a doença de Alzheimer é ainda incurável e eu não antevejo no horizonte de 5, diria até 10 anos, nada que possa trazer a cura da doença ainda. A prevenção, na verdade, significa retardar o aparecimento do processo demencial e também significa diminuir a rapidez e a progressão, e, em alguns casos, prevenir mesmo o seu aparecimento. Os fatores de risco são os mesmos que aqueles das doenças cardíacas e vasculares, então agregar a demência a esses programas faz todo sentido. A prevenção com modificações de estilo de vida tem muito sucesso, e a pesquisa de drogas para assustar o início do processo ainda estão em andamento e são incipientes. Muito obrigado. Muito obrigado, doutor Gerson Lack. Antes de passar a palavra aos acadêmicos, Rores e Nardi, vamos abrir a palavra à plateia acadêmica. Professor Gerson Magalhães. Professor Sabrá também. E depois o professor Barros Franco, né? Membros da mesa, senhores acadêmicos, convidados. Este ano, em 2019, foi distribuído pela Academia Americana de Neurologia o prêmio Potenkin. O senhor Potenkin criou um prêmio de $100 mil todo ano para o desenvolvimento de pesquisa no que diz a doença de Alzheimer. A esposa dele morreu com Alzheimer e ele deixou esse legado anual de $100 mil para o desenvolvimento da doença de Alzheimer. O premiado este ano foi um cientista chamado Bateman. Esse Bateman mostrou que na doença de Alzheimer, a drenagem do material beta-amiloide era muito mais lento do que nas pessoas que não tinham Alzheimer. Então, foi um trabalho extremamente pioneiro que mostrou um degrau importante no que diz respeito à fisiopatologia da doença de Alzheimer. Mas eu tenho para mim que, em primeiro lugar, a doença de Alzheimer, a patologia dela, muitas vezes, ela coexiste com as patologias vasculares. Então, o doente pode ter patologia vascular e patologia da doença de Alzheimer. As duas coisas coexistem. Outro ponto importante, que foi mostrado por um dos meus ídolos, que é um ídolo também do presidente dessa academia, que é Eric Kendall. Eric Kendall mostrou, com um dos assistentes dele trabalhando em laboratório, que as proteínas que participam da memória, elas têm mais ou menos um mecanismo priônico. Elas se espalham e se mantêm. E eu acho que esta proteína se mantém em grande parte pela atividade intelectual. Se você quiser conservar a sua cabeça boa, leia a vida inteira. Não pare de ler nunca. Este é o primeiro mecanismo de prevenção. O outro mecanismo seria seguir aquilo que está no livro do Ikigai, se eu não me engano. É um livro de uma população japonesa que vive mais de 100 anos. Eles vivem numa comunidade socialmente muito agradável, eles têm um ar puro para respirar e, além disso, eles têm uma refeição muito comedida. Eles nunca chegam ao extremo de comer muito. Então, é outro mecanismo importante. Leia muito. Antes, esse negócio de fazer exercício, o grande exercício realmente é o caminhar. Caminhar não bombeia, o coração não bombeia com muita força. Então, caminhar é o grande exercício. Caminhar, comida moderada e, além disso, coisa mais importante, leia a vida toda. É o que eu tenho que dizer e parabenizando também essa pesquisa feita pelo Stapleman, que descobriu um dos mecanismos mais importantes. E essa drenagem da linfática, essa drenagem do material proteico, ela é feita por uma descoberta que ocorreu em 2012, que foi a presença de linfáticos no cérebro. Esses linfáticos drenam para a jugular, e é tão importante isso que os astronautas, quando chegam lá do espaço, onde não tem gravidade, a substância branca do cérebro deles fica pontilhada.
e eles envolvem, muitas vezes, dificuldades visuais quando chegam. Talvez porque tem algum grau de hipertensão craniana, porque esses linfáticos não estão funcionando. Era isso que eu tinha a dizer. Muito obrigado. Muito obrigado, acadêmico Gerson. Acadêmico Sabrá. Senhor presidente, primeiro, parabenizá-lo pela excelência do tema muito atual e extremamente instigante. Uma pena que nos reste tão pouco tempo para perguntas e comentários. Foi uma tarde maravilhosa. Estou aqui desde o início e fiquei muito feliz. A parte biológica da interação do cérebro com o corpo humano não está apenas no relacionamento entre o sistema nervoso entérico e o sistema nervoso central. Desde o advento do grupo da Universidade de Colômbia, que demonstrou uma imensa quantidade de linfáticos no sistema nervoso central, ficou claro para todos nós que qualquer reação inflamatória no sistema nervoso, como nas doenças neurodegenerativas ou nas próprias doenças inflamatórias, haveria um chamamento para a resposta imunológica. E eu senti um vazio nesta tarde por não haver alguém focado nesse tema. Por exemplo, na doença de Alzheimer, é uma doença neurodegenerativa. As bases biológicas da doença, quanto à sua morfofisiologia, está bastante conhecida, mas ninguém até hoje conseguiu mexer no mecanismo inflamatório e na atividade imunológica que acompanha a doença de Alzheimer. Essa reação entre sistema imune e cérebro está presente na demência, está presente no autismo, está presente na esquizofrenia, está presente em todas as doenças em que exista neuroinflamação. Esse é um campo extraordinário, em pleno desenvolvimento, e que a gente precisa mergulhar. Acho que a nossa academia, como foi mencionado hoje, tem que trabalhar arduamente nessa área, no sentido de que existam verbas disponíveis para que se possa pesquisar, né, na busca dessa inter-relação. Porque não é somente saber que existem 3.000 neurônios entéricos que vão ao cérebro, é muito mais saber que o microbioma é outra via que faz com que o sistema entérico interfira com o sistema cerebral. É importante saber que, se existe inflamação nos neurônios entéricos, vai haver inflamação no sistema nervoso central. É importante saber que, se o sistema de Purkinje está inflamado com ou sem participação, né, das células que ativam a doença celíaca, como a ataxia do glúten, é evidente que esta inflamação vai alterar o cerebelo, e esta alteração certamente vai trazer imensos transtornos cognitivos. Tudo isso é importantíssimo numa tarde como essa. É importante saber, por exemplo, que a neuroimagem, como foi muito bem mencionado aqui hoje, né, na sua parte demonstrativa, cerebral morfológica, se você usa a espectroscopia de difusão, você é capaz de isolar as moléculas, os mediadores imunológicos e produzidos pelos cérebros presentes no sistema nervoso central. Depois que você isola essa substância, você tem como intervir no processo biológico. Portanto, de tudo que foi dito aqui, nós aprendemos muito, mas ainda temos muito por aprender. Muito obrigado. Muito obrigado, professor Sabrá. Obrigado. Para lembrar que um dos grandes especialistas em neurociências, foi um dos maiores especialistas em imunologia também, Geraldo Edelman, que ganhou o Prêmio Nobel por seus estudos de imunologia e acabou criando o maior instituto de neurociências dos Estados Unidos, em Palo Alto. Com a palavra, o acadêmico Carlos Alberto Barros Franco. Senhor presidente, todos presentes,
prazer estar aqui. Eu inicialmente queria agradecer aos organizadores do evento pela beleza da reunião que nós tivemos hoje, né? Eu, particularmente, tive um prazer enorme, inicialmente, pela qualidade do evento. Em segundo lugar, que eu acho que, vendo tantas apresentações, eu tenho a impressão que cada um de nós, eu pelo menos, me localizei em alguma dessas patologias, né? Mas, por outro lado, eu fiquei muito feliz de ver que, com os novos avanços, a maioria delas está sendo bem tratada e pode ser resolvida. O outro ponto importante foi o encontro com amigos que nós não vemos há muito tempo e assisti a apresentação de todos eles, todas muito brilhantes. Mas o que eu queria comentar era em relação à apresentação da doutora Analice Gigliotti, que foi brilhante, como sempre, e falar sobre os cigarros eletrônicos. No Congresso Europeu de Pneumologia, eu queria dizer que aqui tem um slide que resume muito bem a posição da sociedade europeia em relação ao cigarro eletrônico. E o slide é muito simples. Diz o seguinte: a posição da sociedade europeia em relação aos e-cigarettes é não. E ponto final, né? Mas é interessante dizer que todas as companhias do tabaco, isso ficou muito claro quando houve a abertura da documentação interna, havia numa documentação em que o diretor de marketing distribuía entre os seus vendedores e dizia: o nosso trabalho aqui e o nosso objetivo não é vender cigarro, o nosso objetivo é vender nicotina. Então, na realidade, isso ficou muito claro, e isso criou um grande movimento nos Estados Unidos, porque, na realidade, é uma droga como outra qualquer e altamente viciante. No momento em que você aspira a nicotina, 4 segundos depois, ela vai chegar no sistema límbico e trazer os benefícios, ou, digamos, os malefícios, mas a sensação agradável dessa droga. E, evidentemente, que houve um trabalho enorme. O Brasil, como vocês todos sabem, passou há 10 anos atrás, de 35% de fumantes para 9,5% de fumantes. Foi uma vitória enorme. Mas isso vai ser vencido se o cigarro eletrônico conseguir atingir o objetivo que as companhias de cigarro pretendem. Para vocês terem ideia, existem hoje em dia, nas grandes vendedoras de cigarro eletrônico, no caso dos Estados Unidos, a JUUL, 30% da JUUL hoje em dia é da Reynolds, né, que é a grande cigarreira americana. Na Europa, o outro cigarro eletrônico, que não é o JUUL, mas que também tem uma grande, tem 30% da British American Tobacco. Então, é evidentemente que nenhuma companhia dessas vai comprar um percentual importante de um produtor de um produto que vai distribuir o seu produto. Não vai. Ela vai ganhar com o produto de cigarro eletrônico e vai introduzir os jovens, brasileiros, mas de todo mundo, que tem hoje em dia medo dos malefícios de cigarro, a começar a usar nicotina. E, viciado em nicotina, aí ele vai fumar qualquer coisa que tenha nicotina, inclusive o cigarro, que certamente já está aumentando a venda no mundo inteiro em função da dependência à nicotina. Então, na realidade, demoraram-se anos para identificar que o cigarro era maléfico. Foi criada, então, a Convenção Quadro, que desenvolveu no mundo inteiro um trabalho fantástico em relação ao controle do tabaco. O Brasil é o segundo país que teve maior sucesso no controle do tabaco. Eu acho que nós temos que tomar medidas rápidas em relação ao cigarro eletrônico, rápidas, para criar uma Convenção 4 do e-cigarette, né, para que isso seja muito esclarecido, se desenvolva um trabalho internacional para bloquear o e-cigarette, porque, senão, realmente nós teremos uma segunda epidemia em relação ao fumo, né, no caso, fumo de e-cigarette, incontrolável e mais grave do que a do cigarro, pelas vantagens que ocorrem. O e-cigarette já tem produzido
inúmeros problemas, que tem o nosso representante da cardiologia, que deve já ter visto alguns casos. A aspiração e a dose de nicotina do e-cigarette é muito maior do que a do cigarro comum, muito mais rápido do cigarro comum. Já tem descritos vários fenômenos de arritmia, já que a nicotina é uma droga arritmogênica, então doentes que já procuram emergência porque eles ingerem rapidamente, como foi apresentado pela doutora Analice, de 5 em 5 minutos, eles repõem a sua carência de nicotina com uma rapidez enorme e evidentemente, as lesões pulmonares estão aparecendo no mundo inteiro. Nos Estados Unidos já ficou claro, vários estados americanos, o e-cigarette está proibido em função das lesões graves, faz uma alveolite aguda, não se sabe se isso é uma pneumonia lipoídica pelo óleo que é aspirado quando você dilui o THC, porque o e-cigarette é uma caixa de Pandora que você não sabe o que tem ali dentro, né? E você, hoje em dia, a pessoa não só compra o refil, que funciona como se fosse um refil de cigarro de máquina, né? E lá dentro ele substitui e bota o que ele quer lá dentro. Então, eu acho que é importante que seja feito um trabalho rápido para que se crie comissões para estudar o cigarro, para dar essa resposta que a sociedade europeia já deu, que é o e-cigarette. Não. Muito obrigado. Professor Belfort, por favor. Rapidamente, senhor presidente, primeiro para agradecer quem fez esse programa e agradecer em especial os speakers. Foram 15 apresentações e nós terminamos com 4 minutos apenas, depois do tempo. Parabéns. Acho que a tarde de hoje foi muito boa em todos os aspectos. Eu quero também endossar o que o acadêmico Barros França acabou de dizer. Acho que é fundamental nós todos tratarmos de ter uma posição mais forte nesse aspecto. Acho que nós todos hoje à tarde vimos a importância e o desdobramento da pesquisa. Falou-se pesquisa, e a maneira da pesquisa é a única maneira da gente se contrapor à falsa informação, aos interesses econômicos. Isso para nós é uma tristeza, porque eu estava aqui vendo uma notícia, enquanto nós estamos aqui, um outro grupo de gente como nós está batalhando terrivelmente em Brasília, tentando frear a tentativa atual de fundir o CNPq com a CAPES e terminar a FINEP. Então, é terrível acontecer isso. E a importância da pesquisa, por exemplo, foi falada a questão dos cigarros, né, eletrônicos nos Estados Unidos. A própria BBC, a semana passada, no entanto, publicou uma reportagem, não, na Inglaterra é diferente. Na Inglaterra, esses programas são um sucesso, é que o americano está fazendo errado. O cigarro eletrônico em si não tem nada de ruim, quer dizer, é terrível a capacidade de desinformar que essas pessoas têm. Muito obrigado. Mais alguém? Vamos dar a palavra, então, ao professor Adolfo Rores, e depois ao acadêmico Antônio Egídio Nardi. Senhor presidente, colegas acadêmicos, distintos convidados, nós tivemos hoje aqui uma verdadeira avalanche de conhecimentos. E o que chama frequentemente a atenção é que, quando aparecem ideias novas, isso tem sido estudado em congresso, a origem, o destino e o conflito de ideias novas, é que o jovem se sente atraído pelas ideias novas. O jovem é um revolucionário incendiário e o velho é um conservador. E a academia é uma gerontocracia, de modo que faz bem, de vez em quando, convidar os jovens para que aqui falem, para que esse conservadorismo da ciência seja sacudido. Certos aspectos que foram aqui focalizados levaram-me a fazer umas anotações. A respeito da meningoencefalite sifilítica crônica e difusa, nós tivemos aqui o presidente Delfim Moreira. Perceberam facilmente que ele não estava capacitado a exercer a presidência e por isso mesmo foi afastado.
Bom, diante disso, tem sido hoje um tema de alguns congressos o estudo da doença mental ou neuropsiquiátrica de presidentes da República. Há mesmo livros que dizem aqueles enfermos que nos governaram. Khrushchev, quando estava numa reunião da ONU, que tirou o sapato e bateu com o sapato em cima da mesa, estava em pleno episódio maníaco, mas as pessoas não perceberam isso. O Roosevelt, Franklin Delano Roosevelt, da Conferência de Yalta, já estava deteriorado. Se o Churchill não tem uma atitude frenadora na divisão dos territórios ocupados, o Stalin ia tomar conta de tudo. O presidente Perón era outro, e quando ele falava temos que tomar cuidado com o inimigo, ele se referia aos índios do filme de faroeste que ele havia assistido anteriormente, e o povo acreditava que ele estava realmente se referindo aos inimigos do regime. Uma coisa que é interessante é a capacidade de dissimulação do demente. Eu frequentei a casa do professor Austrégésimo, que foi um verdadeiro revolucionário no ensino de neurologia. O filho dele era meu colega de CPUR e colega de faculdade. E o professor Austrégésimo se perdia nas ruas, já demenciado. Mas, dentro do processo demencial, havia um aspecto assim, bem, vamos dizer, malandro, como diriam os cariocas. Ele se perdia nas ruas e alguém se encontrava e dizia, professor Austrégésimo, meu querido, querido cola para qualquer pessoa, meu querido, foi bom encontrar você aqui. Aí ele engrenava a primeira pergunta. Ele dizia, você continua trabalhando lá? Quer dizer, ou alguém está trabalhando lá ou não está mais trabalhando lá. E aí começava a conversa, e em seguida ele dizia, e a família? O que você me conta da família? É raro um infeliz que não tem pelo menos uma família de origem. E ele ia se situando mais ou menos e entrava com a terceira pergunta. Né? Você tem estado com aquela gente amiga? O que você me conta daquelas pessoas? E com isso as pessoas diziam, encontrei o professor Austrégésimo na rua, ele está tinindo, estava coisa nenhuma. O professor Diolindo Couto chamava a atenção que em muitos países da Europa em que fundiam a neuropsiquiatria, uma disciplina esganava a outra. Então é uma coisa que não funciona bem. A neurologia pode ter relações com a psiquiatria e vice-versa, mas é bom que constituam duas disciplinas separadas. Há certos aspectos dentro da chamada psiquiatria organicista que foram verdadeiros marcos de referência. Uma delas é a alucinose peduncular. A alucinose é um quadro rico em alucinações, criticados pelo paciente, ele sabe que aquilo é anormal, mas a alucinose peduncular sabe-se com certeza que ela tem origem num foco de amolecimento na calota do pedúnculo cerebral. E uma vez eu fui chamado para ver a mãe de um colega daqui, e que ela me disse, na transição da tarde para a noite, que é uma característica da alucinose peduncular, surgem generais fardados com uniforme verde, que se deslocam em silêncio e vão desaparecendo. Depois, um neuroléptico acabou com a presença dos generais. É interessante quanto, às vezes, há um uso abusivo da psiquiatria. Houve um caso nos Estados Unidos em que um paciente se queixava de ouvir transmissões do rádio. Talvez que em alguns lugares ele já tivesse entrado no eletrochoque. Mas o psiquiatra perguntou o que ele ouvia. E em seguida ele foi para a sala do lado e procurou pelo dial e viu que o que ele falava era verdade, aquela música estava sendo tocada, o locutor vindo. Quer dizer, descobriu-se que ele tinha uma obturação de amálgama e o amálgama funcionava como rádio galena. De modo que ele tinha vários programas durante o ano, mas uma coisa extremamente desagradável para ele. Eu queria lembrar
os dois modelos criados por Dilthey, filósofo. Ele dividia as ciências em ciências da natureza e ciências do espírito. As ciências da natureza procuram uma relação de causa e efeito. E as ciências do espírito, onde está a psiquiatria, a psicologia, uma relação de de motivos e efeitos. Então, nós trabalhamos com os dois modelos. O indivíduo alcoolista, que se queixa do catarro matinal, polineurite, tremor, impotência, isso aí se explica, erklären. E outros sintomas se compreendem, em alemão é verstehen. Então, o alcoolista pensa no seu aspecto repelente e a potência sexual quase que abolida e começa a exigir da sua mulher certas práticas que ela rejeita, rechaça. Ele desenvolve um delírio de ciúmes, compreensível, porque a sua mulher o rejeita. Então, nós temos que trabalhar com esses dois modelos, o compreender e o explicar. Os americanos dividem os psiquiatras em dois grupos. O pill pusher, que eles dizem que é aquele que empurra comprimidos para o paciente, e o talk doctor, que é aquele que sabe o que falar. Claro que esses dois modelos deveriam existir sempre na assistência aos pacientes. Uma coisa interessante que foi bem focalizada aqui são as perdas e os lutos. Eu acompanhei no Hospital do Fundão, durante algum tempo, os pacientes que haviam perdido um olho. Aflorava a defesa maníaca de negação onipotente da perda e com brincadeirinhas que nada tinham para não dar a possibilidade de despertar o riso. Um dizia, agora eu vou sair fantasiado de pirata no carnaval. Vou colocar aquela venda, isso aqui vem a calhar. E são brincadeirinhas que, quando isso se dissipa, ele vai cair em depressão, com certeza. Mas, às vezes, as pessoas dizem, não, está vendo? Ele aí diz que agora ele não precisa mais piscar o olho para as mulheres, porque o olho estará piscado o tempo todo. Pode escrever que, depois que passar esse carnaval, vem a quarta-feira de cinza. Bom, outra coisa interessante aqui é como tratar do morto. Currículo e epitáfio só cabem elogios. Ninguém diz, foi nomeado médico porque seu tio era senador. Não, isso é omitido no currículo. Mas se tirou o primeiro lugar, dá-se a fazer isso. E a mesma coisa no epitáfio. Ninguém viu um epitáfio que dissesse que jaz um crápula, que enganou a mulher e espancava os filhos. Não, pai querido, deixaste grande saudade. Então, é um rito antigo no sentido de agradar o morto. Senão o morto retorna e vai se vingar daquele. Então, uma sepultura bonita, com grandes elogios. O Haroldo Barbosa, uma vez na televisão, captando esse espírito de que o morto deve ser sempre elogiado, ele mostrou um caipira que procura um orador de beira de sepultura e pede, o papai morreu, eu queria que o senhor fizesse um daqueles discursos inflamados. E ele diz, eu tenho um discurso muito bom em que eu elogio muito morto. Eu cobro R$1.000. Aí o outro, amassando o chapéu, ficou em silêncio, e disse, não tem um discurso mais barato? Ele disse, eu tenho de 900, 800. A proporção que o discurso vai ficando mais barato, eu já não elogio tanto assim o morto. E disse, quanto é que você tem aí? Ele disse, eu tenho R$10. Passe para cá e vamos nos encontrar amanhã no enterro. Essa cena paga, mostra um homem correndo na porta do cemitério e um outro saindo, ele, gafe, eu cheguei atrasado. Como é que foi o enterro? Ele disse, eu estou chocado, porque a proporção que o orador ia falando, a multidão foi ficando inquieta. Lá pelas tantas, a multidão avançou na direção da família, arrebatou-lhe o caixão, tirou o morto lá de dentro, deram-lhe uma surra de pau e tocaram fogo no defunto. Então, quando eu estiver falando demais, me avise. Eu interrompo agora. Só uma coisa. Interessante, há um estudo interessante que foi publicado há muito tempo no International Journal of Psychoanalysis sobre
a analogia entre o processo psicanalítico e a confissão cristã. Certos pacientes que são religiosos devotos e deitam no divã do analista, eles sentem que estão fazendo verdadeiramente uma confissão e às vezes esperam que o analista perdoe. Quer dizer, trazem um modelo da confissão cristã, em que a pessoa confessa para ser perdoado, e não se adaptam ao modelo psicanalítico. Eu fiz aqui umas anotações, mas só vou dizer mais uma coisa. Não é à toa que nós, psiquiatras, fomos fazer essa especialidade. Uns melhoram e outros pioram. Os alunos que vinham fazer pós-graduação no Instituto de Psiquiatria, geralmente nós tínhamos 1 ou 2 casos em que tinha um comportamento psicótico. Eu recebi uma vez uma médica de língua espanhola e que ficou psicótica. E, por acaso, o embaixador do país dela estava aqui no Rio. E eu fui lá falar com ele para poder repatriá-la. E aí ele me veio com essa, ele disse que conhecia a família dela. E ele disse, a mim me parece que a doutora não se quedou louca, sino que se quedou mais louca. Então, essa concepção popular de que o psiquiatra é meio louco, meio, às vezes, é muita camaradagem. Há uns que são inteiramente loucos. Mas eu me detenho aqui. Muito obrigado, acadêmico Rhodes, acadêmico Nardi, os seus comentários. Excelentíssimo senhor presidente, senhores membros da mesa, senhores acadêmicos, senhoras e senhores convidados. Após 15 conferências, inúmeros comentários, eu agora fazer mais um comentário, eu anotei aqui 4 páginas de comentários, certamente seria muito cansativo para todos. Então, eu serei muito breve, tentarei fazer algo de uma forma geral. Como o acadêmico Rubens Belfort falou, eu concordo que a tarde foi belíssima, porque pessoas que pesquisam na área falaram a respeito do seu objeto de pesquisa, de estudo, e isso é fundamental. Mas eu vejo um grande problema aí também, porque o pesquisador se apaixona pelo objeto de pesquisa, de estudo, e acaba tendo uma crítica, às vezes, não tão fiel à realidade científica. E eu observei isso aqui algumas vezes, em algumas apresentações. Por exemplo, na apresentação da Marcele de Carvalho, quando ela falou da desciclocerina como uma ajuda na psicoterapia. E isso é algo muito questionável na psicoterapia, na psiquiatria, e isso é um ponto de grandes dúvidas científicas, se isso realmente traz alguma validade. Assim como a doutora Maria Graça Martim, que lá da USP fez uma apresentação sensacional, mas a neuroimagem funcional para a psiquiatria está tão distante quanto os astros para o comportamento humano. Um dia chegaremos lá, não tenho dúvida. Eu tenho estudos com neuroimagem funcional e tudo, mas a astrologia e a neuroimagem funcional e psiquiatria estão muito próximas. O doutor Elvésio Serpa, não sei se ele ainda está aí, o medo é algo muito útil. Ele relatou um caso de uma moça que criou uma fobia a aranhas, depois de ter sido mordida por uma aranha, mas o tratamento foi tão eficaz que passou da linha da defesa adaptativa e a pessoa estava pegando aranhas. Quer dizer, ela ia andar lá nessa trilha agora e não ia mais ter medo de aranhas, o que seria muito danoso para ela. Ela tem que voltar a andar na trilha como ela desejava, mas não ficar pegando aranhas. Então, o tratamento passou do limite, né, do útil para ela. Quanto ao Dr. Ilson Klein, excelente apresentação também, mas a psiquiatria ainda tem muitas dúvidas sobre a estimulação magnética transcraniana ser um método útil em psiquiatria e não mais um placebo na psiquiatria. Estudos com metodologia questionável, meta-análise nada mais é do que a alquimia do século XX e XXI.
se faz meta-análise de qualquer coisa, ou se faz um estudo torcendo para a estimulação magnética. No Instituto de Psiquiatria do UFRJ, nós temos aparelhos e não vemos as pessoas melhorarem, não. Então, há uma dúvida em relação a isso. A doutora Viviane Oliveira, eu gostei muito de ver a foto ali do professor João Romildo Bueno no luto. Eu acho que todos nós, psiquiatras, estamos no luto da perda dele. E a questão do luto, o livro do Freud fez 102 anos, Luto e Melancolia, e até hoje nós discutimos isso frequentemente, né? Então é um problema da psiquiatria. Eu parabenizo o doutor Alexandre também pela apresentação Religião, Espiritualidade e Doença Mental. Todos nós sabemos que a religião é uma prevenção importante ao suicídio. Tentando ser um pouquinho mais objetivo aqui, queria falar em relação ao doutor professor Gerson Lax, que falou muito bem a respeito da prevenção, se isso é possível um dia, de demência, assim como o acadêmico Gerson Magalhães também fez um comentário a respeito, inclusive em relação ao Japão. Existem duas populações longevas, no Japão e na Sardenha, na Itália, e elas têm o mesmo padrão de comida, de atividade física e de vida cognitiva, né? Nem sempre é só a leitura, e isso é algo muito importante. E o que os dois falaram, Gerson, na apresentação, rapidamente, e o professor Gerson Magalhães sempre defende, é que esses remédios que existem para Alzheimer, para retardar a piora da doença, são placebos também, não funcionam nada. Por isso, nós, psiquiatras, devemos ter muito cuidado, porque a psiquiatria tem vários medicamentos ineficazes e que são vendidos aí. Mas eu quero parabenizar em especial o presidente Jorge Alberto Costa e Silva pela organização do excelente simpósio, alertar todos os pesquisadores para não se apaixonarem cegamente pelo objeto de estudo e agradecer a todos pela presença. Obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado, acadêmico Nardi. Foi realmente uma tarde excelente, onde ouvimos diversos aspectos das neurociências aplicadas à psiquiatria. Mas, recentemente, eu tive numa reunião sobre medicina de precisão. Aconteceu aqui no Rio, uns 3 meses atrás. Aí se perguntou, a discussão era isso, cada orador, nós éramos 5 numa mesa, cada um falava de uma especialidade genética, aí dizia precisão, aí quando chega, eu era o último, e perguntaram como é que anda a medicina da precisão em psiquiatria. Eu falei extremamente imprecisa, porque na psiquiatria não existe precisão. É a única especialidade que nós trabalhamos com um órgão e quem adoece é a mente. Não se fala de doença cerebral, falamos de transtornos mentais. E a mente é um grande mistério, não resta dúvida. O cérebro cada vez se conhece mais. Vimos aqui na imagem funcional, vemos no eletrocefalograma de alta precisão, no magnetoeletrocefalograma. Então, hoje é possível se ver uma precisão temporoespacial cada vez melhor nas funções cerebrais. Mas isso não é a mente é algo muito mais complexo. Então, é muito difícil nós falarmos de precisão. O objetivo é uma dimensão fantástica da vida humana. A vida humana, se fosse tão precisa quanto é precisa a física, ela não teria graça. A física newtoniana, ela é precisa, mas se entrarmos na física quântica, ela é totalmente imprecisa. O princípio da incertitude é o princípio básico da física quântica. E a mente, tudo indica, é um fenômeno quântico. Ela não é um fenômeno da física newtoniana. Então, a psiquiatria cabe àqueles que praticam a psicologia, saberem lidar
com a precisão que um dia chegaremos cada vez mais do cérebro e a imprecisão da mente. É como dizia Hipócrates, é uma coisa assim, vai dizer da medicina. A medicina é ciência na sua elaboração, mas é arte na sua execução. Então, quando lidamos com a mente, nós temos que ser talvez muito mais artistas do que cientistas. Igual o pintor, você dá a fórmula para ele, ele sabe misturar as tintas todas, botar na mesma quantidade, mas um chega, faz uma obra genial, e o outro chega, faz um rabisco que não faz sentido nenhum, com a mesma técnica, porque um, por alguma razão, tem algo a mais do que a técnica, que é a arte, exatamente para fazer isso. Então, hoje, o que nós vimos aqui foi exatamente isso nas neurociências, aquilo que elas têm de preciso e aquilo que elas têm de impreciso. E é essa que eu acho, por exemplo, a beleza da psiquiatria, da psicologia. Eu me lembro quando eu era criança, eu já contei essa história para alguns, eu quis ser astrônomo, porque quando eu perguntei ao meu pai onde era o fim do céu, eu tinha 7 anos, e ele me disse que era infinito. Foi a primeira angústia existencial que eu lembro na minha vida. Eu levei anos discutindo com ele sobre o que era ser infinito, uma coisa sem fim, para uma criança que tudo tem dimensão, o que é maior, o que é menor, o que é mais longe, o que é mais perto, e, de repente, algo que não tem fim. E aí eu disse para ele que eu queria ser astrônomo. E ele falou, não, mas o que eu posso lhe dar é um binóculos, mais nada além disso, vai ver o São Jorge lá na Lua, no cavalo dele. E aí um dia tive que desistir, acabei médico, não sabia o que ia ser. A minha primeira paixão, e a minha paixão até hoje, é a medicina interna, que eu adoro, gosto muito, queria ser clínico geral. Mas acabei um dia ele me dando a coleção completa de Freud, e eu li Freud. Aí eu vi o outro lado da medicina, né? Aquela medicina da criatividade, não somente da medicina, da vida, porque Freud é além da medicina. E eu entrei num outro universo. E aí, com o tempo, eu me apaixonei pela psiquiatria exatamente pela incerteza dela. Hoje, eu digo até por causa do meu signo, eu sou Áries, eu tenho horror das coisas muito certas. Eu gosto cada vez mais da incerteza, porque a incerteza me possibilita eu criar, eu também fazer parte daquilo e tentar interagir com aquilo de uma maneira de ampliar aquilo. Então, o que nós vemos exatamente na psiquiatria é essa mistura da física clássica com a física quântica, digamos assim, da certeza daquilo que se baseia na física da certeza e a incerteza daquilo que se baseia na física da incerteza, que é a mente humana. E foi isso que nós vimos aqui, e se nós discutirmos o resto do dia, nós não vamos chegar a nenhum acordo, mas não é para chegar a nenhum acordo. E talvez, como dizia o grande filósofo Chacrinha, eu não vim para esclarecer, eu vim para confundir. Então, eu acho que, na vida, a confusão é a coisa mais fantástica, porque nos obriga a sermos cada vez melhor. Ou, como dizia Teilhard de Chardin, ainda bem que a perfeição não existe, porque assim a vida se torna no eterno caminhar no sentido dela. E assim vamos nós caminharmos para buscar a beleza, a certeza, em suma, a verdade. Mas chegar a ela, não tenhamos ilusão, não vamos chegar. Mas não é esse o objetivo, chegar, é caminhar no sentido dela. Muito obrigado pela noite a todos presentes e até a outra quinta.